Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Café e Card. E sem enrolação, como de costume, já vamos direto para a tela. Começar. O vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao tema do vídeo passado, que foi da confecção de uma coroa provisória sobre abas, sobre uma coroa adesiva, sobre aletas, depende de como você chama. Hoje eu vou estar abordando a confecção de coroa provisória oca. E, bem, eu já adiantei aqui o preenchimento da ficha, então vão ser duas coroas provisórias ocas e um ponto provisório, tá bem? Então, no preenchimento para realizar esse caso da coroa que vai ser oca, você coloca como uma coroa provisória, tá? Tá aqui. E, bem, já tem aqui as suas definições padrões do caso, os seus parâmetros, né? Mas eu não alterei nisso aqui nada. Dentro do módulo de desenho, eu vou abordando e explicando cada um. E então vamos lá. Aproveitar que enquanto carrega aqui dá aquele clássico gole de café. Bem, agora já na tela, eu por acaso já tinha aberto esse caso para testar uma coisa. E eu vou clicar em abrir somente dados do scan. Como podem ver, ele já carregou automaticamente o inferior, o superior, o modelo de trabalho e o antagonista, porque eu alterei a nomenclatura desses arquivos para esse carregamento automático. Se você já recebeu um scanner intraoral, já sabe que às vezes você tem que indicar para o Exocad qual é quais são os modelos. Se você tem um scanner de bancada, geralmente os scanners já finalizam os escaneamentos com essa nomenclatura, tá bem? Então, se você quer saber como alterar isso, no canal tem um vídeo específico sobre isso, e no Café Card passado foi onde eu abordei isso. Tá, então vamos lá. A minha fontezinha vai ser aqui, né? Esses três elementos aqui, essas coisas lindas. E, bem, o programa aqui ele já mostra, já pede pra gente clicar e selecionar o dente 44 e avisa que o melhor resultado para ele vai ser clicando no meio do dente. Então vamos clicar no meio do dente, vamos ver o que ele seleciona pra gente aqui como dente 44. Perfeito. Vamos fazer um teste sem ser clicando no meio do dente. Vamos clicar na cervical dele, vamos ver que tipo de reconhecimento que ele faz. Bom, por acaso ele fez o mesmo reconhecimento. Então, mas se o software indica para clicar no meio do dente, não custa nada girar o modelo e clicar em cima, né, no meio da oclusão do dente, da oclusal do dente. Aqui eu tenho a possibilidade de mover a margem para cima e para baixo, essa janela aqui, ou clicar nos pontos individuais de cada bolinha que ele colocou aqui e ir posicionando isso da forma correta. Aqui no caso eu tenho que olhar por baixo ou tirar o modelo, mas aí eu não tenho referência para fazer isso. Esse daqui é a minha margem do dente 44. Também tenho a janela para corrigir. Seria para eu marcar aqui, ó, com um pincel ou desmarcar, se você segurar o Shift, a zona de extração, tá bem? Então, com o Shift e a roda do mouse eu aumento e diminuo essa dimensão. Só clicando eu transformo em amarelo. Com o Shift eu apago. E assim ele vai aplicar uma nova margem, né, que seria essa anatomia aqui azul. E, e fazendo essa extração do dente. Então a gente tem duas formas. Que é o modo automático. O modo margem eu poderia fazer todo manualmente. Colocando pontinho por pontinho, igual detecção de margem de um preparo. Ou fazendo ou corrigindo com esse pincel também a margem que o programa selecionou. Então eu vou clicar em seguir, aplicar, eu não apliquei as alterações, vou clicar em seguir. Mas ó, aqui temos um problema que ele não considerou essa oclusão aqui do dente, essa cúspide aqui do dente.
Por que que ele não considerou se a margem, o dente se ele estava azul nessa zona? Como que agora ele está com um problema. Vamos reconhecer de novo, dar um clique bem no meio dele. Tá, ele marcou tudo. Vamos clicar em seguir. É isso. Agora está bem reconhecido aqui. Então provavelmente foi um bug, porque eu tinha clicado na cervical do dente, por vestibular. Apesar de ter ficado tudo azul, na hora de seguir deu um bug, ele não pegou aquela cúspide. Eu não fiz de acordo com o software mandou o clique. Então, foi bom ter acontecido isso, que já fica aí um possível problema que pode acontecer, não é mesmo? Então agora vamos clicar no dente 45. Esse dente vai ser pôntico, então a situação dele, até mesmo a coloração dele vai ser diferente em relação ao dente 44 e o 46. Podemos ver que no 45 ele já transformou numa biblioteca. Pegou aqui, já acrescentou uma coisinha para baixo ali, simulando o que seria a raiz daquele dente da biblioteca. Geralmente tem essa parte para baixo. Enquanto o 44 ele transformou como um modelo, um pré-operatório. Então, mas por enquanto ele está só com uma anatomia. Posteriormente, ele transforma uma anatomia ou um pré-operatório. Vamos lá. A margem do dente 45 é essa. Então, um dente bem esquisito aqui, invadindo o dente do lado, o dente 44. Vai chegar essa margem aqui para dentro para ver se isso melhora. Não quero essa barriga toda aqui para dentro, que nem ele colocou. Ó, melhorou, ficou menos do que precisava. Eu posso vir e corrigir também aqui na mão. Aquilo dali provavelmente é um arrasto, né, no silicone ou realmente é um excesso de compósito ali, de algum acrílico, não sei. Mas eu não quero que ele faça parte da minha biblioteca. Para mim não interessa o que é. Eu não quero que ele faça parte da minha biblioteca desse dente. Então vamos aproveitar e fazer essa correção. Enquanto ele calcula o brinde. Bem, estou voltando aqui. Tive um contratempo. O Exocad deu aquela crachada. Fechou. Então já voltei para a etapa que a gente estava. E estou tentando corrigir essa zona aqui. Vou ver se ele vai aceitar a minha correção. De novo. Tá lá. Fez de novo. Bom, não consigo. A gente não consegue. Com essa anatomia desse dente, definir bem ali o proximal. Ele está criando a zona aqui toda interna, invadindo o dente 44. Então, mas a gente segue assim e ajusta depois na modelagem. Na verdade, se a gente for usar essa biblioteca, já veremos mais à frente isso. E agora, como o dente 45 é um pôntico, depois ele vai fazer o reconhecimento de novo, vai fazer a extração desse pôntico. Ele fez o primeiro reconhecimento para nos dar essa biblioteca aqui de dentes. Portanto, ele está até com a tecla F. E aqui em cima, no canto superior esquerdo, a gente está com a anatomia completa do dente 45. Ó. Então, ele transformou, a primeira seleção foi para transformar os dentes em uma biblioteca. A gente consegue fazer um provisório, sim, a gente consegue fazer um provisório utilizando o mesmo dente, exatamente o mesmo dente do paciente. Né? Nesse caso aqui, não sei se é o ideal, mas eu vou estar abordando. E agora ele fez a seleção de margem para fazer a extração desse dente. Então ele não usa a mesma seleção. O que eu, bom, pelo menos na minha versão aqui do software, ele não usa essa a mesma seleção que a gente fez para fazer a extração, o que eu acho que é um problema. Poderia, né? A gente não precisaria delimitar duas vezes onde que é o dente, mas é o que é. Então vamos fazer aqui o ajuste dessa margem para o software.
aqui, aqui. Eu gosto de usar a visualização interna da malha. A gente consegue chegar em pontos que não conseguiria aqui por cima. Então vamos aplicar agora essa malha, essa margem, deixar ele fazer a extração. E a partir do momento que ele faz a extração, a gente tem essa situação aqui do colapso da gengiva. Que, bem, você tem de 0 a 10 milímetros de colapso da gengiva. Isso fica a seu critério. Eu estou sempre. Bom, vamos contextualizar. Eu estou sempre partindo do princípio que você já tem um conhecimento prático, um conhecimento teórico, executa isso do modo analógico e traz para o digital. Eu aqui mostro as ferramentas do digital para você aplicar esse teu conhecimento. Então, agora, quanto que você pega e faz um provisório desgastando no gesso, simulando aquele colapso da gengiva, aquela perda da raiz. Isso, você tendo essa noção, já sabe o que dá certo para você, para os seus casos, transforma isso aqui dentro do software, tá bem? Então, eu não vou... Na verdade, eu quero corrigir mais essa margem, que eu acho que aqui atrás ele poderia ter pego mais essa zona. Vamos aplicar novamente. E bem, aproveitando, já está ok com seus 10 minutos ou mais de vídeo. Se você assistiu até aqui e não é inscrito, se inscreve. Estamos quase chegando a 100 inscritos. E bem, é bem mais do que eu imaginava. Eu já tomo um Café Card número 5. De todos os Café Cards eu gravei antes de lançar o canal, os 4 anteriores. E agora estou começando uma nova sequência de gravações. E já com 100 inscritos realmente foi para mim foi bom, surpreendente. Eu não imaginava que fosse em 4 vídeos assim conseguir esse número de inscritos de uma coisa tão nichada, né? Que é o Exocad, que é a prótese, que é o software digital da prótese, o nicho do nicho. Então, se você está vendo até aqui, se inscreve. Se você já é inscrito e está gostando do canal, deixa um comentário aí com a sugestão, com alguma coisa que possa melhorar também. Deixa o like e assim a gente vai construindo aqui o canal. E bem, se você tem alguma coisa a acrescentar também no vídeo que eu não falei, coloca também na descrição, que pode ter alguém que está assistindo e que vai se beneficiar disso, ou até mesmo eu. Posso não ter falado por não saber ou ter esquecido, e posso aprender também com vocês. Então, agora já segui aqui para a margem, para a seleção do dente 46. E agora a gente vai para uma aba completamente diferente do caso passado. A gente já tinha essas duas abas aqui que a gente utilizou. Como a gente pode ver, o dente 44 e o 46 já estão amarelinhos aqui com uma anatomia. Se eu apertar a tecla F, eles somem. E o que é essa parte azul que ficou aqui? É a parte interna que a gente vai estar criando dessa coroa. Então, elas têm que ter um eixo de inserção padrão. Então, comum para pontos. Aquela história toda. Essa janelinha, por acaso, já está habilitada aqui. Então, eu vou ajustar a seta para uma visualização. Eu acho que seja o do eixo de inserção, não era daquela, vindo de vestibular. E com isso, ele altera o interior da coroa. Vou fazer mais assim. Com isso, ele altera, ele vai calcular e altera essa malha azul, esse interior da coroa. Vamos apagar a biblioteca. E essa parte seria a simulação do preparo. O que eu consigo alterar nessa janela aqui? A largura do ombro. Que é o ombro. Essa zona toda aqui. Essa borda toda aqui. Então eu consigo alterar essa largura. Deixar ela no mínimo de 0,3 ou no máximo de 2. Então isso seria a espessura da coroa. Não só do bordo, da coroa como um todo. Tudo bem que aqui a gente tem mais espessura. Mas a zona mais fina, a espessura mínima, seria essa. Então
Fica a critério também do que funciona, do que dá certo para você no seu método de confecção, se é impresso, se é fresado, se é, enfim, qual é o material que você vai utilizar, parâmetros de tudo mais. Então saiba que alterando ali você altera essa espessura mínima e consequentemente a largura do ombro do bordo da coroa. A gente consegue também fazer a alteração dessa inclinação, colocando em até menos 30 graus e até 30 graus. Ou seja, para não terminar uma coisa reta, ele vai fazendo essa inclinação negativa, ou no caso, calma, essa inclinação para dentro ou para fora do preparo. Por acaso eu acho que assim fica um perfil de emergência melhor, porém ela fica invadindo o, o modelo, fica para dentro, mais para dentro ainda do que a gente fez de seleção ali de margem, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Ele vem como padrão 01, só para não ser algo reto, né? E dessa janela aqui nós temos a última, que é o de afinamento, que é o quanto esse preparo vai se afinando em direção ao topo dele. Mesma coisa, eu posso colocar 0 graus de afinamento, ele vai ser praticamente reto até o topo dele, né? Ou eu posso colocar até 30 graus de afinamento, que a gente vai ver que ele vai fazendo uma pirâmide até o topo dele, ó. Como é que fica? Então, isso, de novo, critério de como você acha que vai ser o caso, como que dá certo para você. Partindo do princípio que é um provisório, eu acho que às vezes, minha opinião agora, tá? Daí eu vou deixar sempre isso bem claro. É melhor ter mais espaço para ser ajustado isso em boca do que menos espaço ao fazer algum reembasamento ou cimento ali, cobrir alguma zona desse provisório. Lembrando que a gente está inventando aqui um interior da coroa que vai tentar ser replicado em boca. E com isso, facilitando esse preenchimento do que desgastando. Minha opinião, primeira vez eu acho que eu faço isso nos vídeos. Então, fica aí, se vocês quiserem saber o que eu acho a respeito disso. Tá. E temos o último aqui, essa última janelinha, que seria para indicar qual é o meu próximo passo. É a primeira, bom, de tudo que a gente falou da Exocard, é a primeira janela que pergunta para a gente qual vai ser o próximo passo, para como a gente vai seguir. Não só seguir e aceita o próximo passo, que é de padrão. Ou a gente muda para o modo expert e faz o nosso jeito de fluxo de trabalho. Então, o nosso próximo passo aqui, a gente pode fazer a concepção desse provisório sem biblioteca de dente, que seria com o dente padrão do paciente, com essa anatomia que está aí na tela, ou com uma biblioteca de dente, que eu pegaria a biblioteca, alguma biblioteca que está instalada na Exocad, faria o posicionamento e a confecção desse provisório. Eu vou seguir sem biblioteca e depois, no final do vídeo, eu refaço esse processo colocando a biblioteca para vocês verem um detalhe, uma diferença. Então, eu vou seguir sem essa biblioteca. Ó. Então, agora eu posso modelar aquela anatomia que o programa lançou para a gente. Então, eu poderia chegar aqui agora e fazer tudo, fazer na mão aqui, todos os detalhes, suavizar, utilizando o dente do paciente. Poderia utilizar exatamente igual, só clicar em seguir ali e estaria feito o nosso dente. Mas não é uma... Bom, nesse caso aqui não é uma boa anatomia para isso, né? Pode melhorar ela, eu vou fazer isso agora. Eu estou dando aqueles toquezinhos, detalhezinhos aqui a mais, para também não ficar algo completamente... Vai fazer alguma coisa aqui relacionada à modelagem. Isso você já consegue visualizar também como que eu faria uma modelagem no caso dele. Eu poderia clicar aqui no Ctrl X, ele cortaria todos esses pontos de contato que eu estava tentando desgastar manualmente.
e também já faria o desgaste do pôntico em relação à gengiva. Então, agora já temos adaptadinho, vamos aumentar um pouquinho essa compressão aqui. Ele corta sempre em 0, tá vendo? Na direção da gengiva. Se você quiser um pouquinho de compressão, você tem que colocar. Lembrando, em relação à gengiva, não, em relação ao colapso que a gente selecionou da gengiva. Então, se você já faz um colapso considerando alguma compressão, não tem por que acrescentar isso por baixo, né? Então tá bem. Aqui é a nossa anatomia. Mas vocês reparam que, quando eu tiro a anatomia, o único dente que realmente saiu daqui foi o 45. Os outros, eles ainda estão no modelo. Eu vou seguir, finalizar o caso, e depois eu mostro quando a gente como tirar eles do modelo para fazer uma modelagem da minha anatomia com o modelo ali, porque eu fiz ela solta. Eu fiz sem o modelo de trabalho justamente porque com o modelo de trabalho eu não consigo fazer uma modelagem decente do caso. Então aqui é aquela questão dos conectores, vocês podem posicionar como quiser, conectores onde acharem melhor. Já em outros vídeos eu já abordei as ferramentas de modelagem e de conector, então não quero ser muito repetitivo em todos os vídeos, tá? E como não tem muito tempo assim que eu abordei esse tipo de conteúdo, você consegue procurar aí no canal de forma tranquila e não vou ser redundante nesse quesito. Então, clicou em seguir, tá feito. Ele vai fazer o cálculo, vai fazer o merge de tudo. E eu tenho aqui agora duas coroas provisórias, uma ponte provisória com duas coroas ocas e um ponte. Exatamente com a anatomia que o paciente tinha. Tá. Bom, então o caso está finalizado. O que a gente vai seguir? Vamos seguir aqui para o modo expert e vou alterar isso daqui para usar uma biblioteca. Então a gente voltaria aqui para a coroa provisória interior e no próximo passo mudaria aqui para a confecção de coroa com biblioteca. Quando a gente faz isso, ele transforma o interior da coroa em um preparo, já com espaço para cimento, na espessura mínima. A gente, ó, tá vendo? Temos mais malhas agora. Em relação e o nosso pré-operatório. Transforma o que seria a biblioteca anterior em um pré-operatório. Então, ó, eu posso vir aqui no interior ó, e ajustar e dar mais espaço ainda. Eu simulei aquele preparo, eu posso dar um espaço maior ainda. Ele já vem como padrão zerado, ele não considera mais um espaço além disso, mas você poderia fazer isso, poderia mexer nisso, poderia mexer no bordo, teriam as funções todas de interior de uma coroa normal para esse caso e carregar a biblioteca de dente. Só que quando eu carrego a biblioteca de dentes, ele não apagou o meu pôntico. Como é que eu faço? Eu vou clicar no pôntico e vou apagar ele. Só que ele não fica como pré-operatório. A gente perdeu essa referência. Vou colocar aqui, caso. A gente clica em carregar, modelo de dente personalizado e agora a gente faz todo o passo de posicionamento, toda aquela cena. Só que o modelo tá assim. Eu quero que ele fique com um preparo, eu quero que esse dente saia do meu modelo. A gente vai clicar com o botão direito, copiar, espelhar ou extrair. Vai clicar em extrair dente. Eu não quero copiar para nada eles. E faz a extração. Faz o mesmo clique que o software utiliza ali no início. A gente vai fazer essa extração. Ó, como é que ele fez a extração? Tá perfeito. Ele pergunta de novo a questão do colapso, da gengiva e tudo. Eu não quero. Eu quero que ele mostre o meu preparo. Então, feito isso. Bom, então feito isso, eu posso vir agora
modelar, não, modelar dados do scan, botão direito, modelar dados do scan. Por que que eu vou modelar? Olha, ele deixou aqui uma rebarba. Se eu não tirar direitinho, vai me causar algum problema na confecção do modelo. E por que que a gente faz essa extração assim? Ah, ó, não me incomoda que fique ali, eu vou posicionar o dente com aquele dente, com dente ali no modelo, isso não me incomoda em nada. Você vai ter um problema que na confecção do modelo vai sair com aquele dente. Você não vai conseguir confeccionar o modelo com o provisório, com o preparo. Às vezes você quer confeccionar um modelo, entregar ele adaptadinho no modelo, com o preparo que você simulou, o dentista ver o preparo, enfim. Você não conseguiria isso. Então, fazendo dessa forma, a gente depois pode seguir, fazer uma confecção do modelo de forma segura e correta. E, bem, eu também pretendo nos próximos vídeos fazer um vídeo só sobre criação do modelo de todos os casos que a gente for fazendo. Tem provisório pôntico, tem coroa anatômica, vão ter coroa sobre implante e eu abordo tudo isso num vídeo só, ou dois, de confecção de modelo. Então agora a gente pode ir para o posicionamento sem muito problema. Posicionar eles aqui rapidinho. Então vamos seguir para o posicionamento do dente. Dei uma pausa que eu acho que minha câmera deu uma desfocada, não entendi direito o que se passou com ela. Também não voltou do jeito que estava, mas vamos aí, finalizar o vídeo. Bom, enquanto eu posiciono aqui não tem muito o que falando. Se você por acaso já acompanhou os outros vídeos e tudo, pode ver que eu tentei dar uma melhoria aqui, uma diferença na qualidade da câmera. Estou usando o telefone que eu usava como microfone para gravar a tela, para me gravar como câmera. Também tem um microfone novo aqui, que me foi doado, para tentar melhorar essa qualidade de áudio. E, bem, se você tem alguma opinião também sobre como tá e como ficou, também aceito. Se tava melhor antes, se não tava, se o que mais que poderia melhorar, de fazer diferente, para buscar sempre o melhor conteúdo possível. Enquanto a gente posiciona aqui, lembrando, essas ferramentas de posicionamento também abordei em outros vídeos, também tem alguma coisa relacionada a isso no canal. Então, se você está olhando isso aqui e não está entendendo como é que eu estou ativando tal ferramenta, para que eu estou ativando aquela ferramenta, para que ela serve, aconselho a procurar no canal aí. Vai ter um vídeo falando delas. Se não tiver, bom, procura direitinho que eu tenho certeza que tá. Se não, assiste o Café e Card anterior. Não o anterior, o primeiro ou o segundo Café e Card que vai falar melhor disso. A cuspir aqui não tem muito. Se eu colocar muito para dentro esse dente, porém, se eu colocar muito para dentro esse dente, vai ficar sem sentido em relação aos outros que eu não posso colocar muito para dentro. Então, onde eu coloco na modelo, isso daqui, corta e modela, corta e modela, corta e modela. Pronto. Ah, e mais um recado também para quem assistiu até aqui, e eu sempre aqui na parte de baixo tem as redes sociais que eu utilizo, e nos vídeos anteriores era uma, eu alterei agora, criei uma focada somente na prótese. E, bem, se você por acaso já seguiu outra, não tem problema. Se quiser seguir essa nova, lá vão ter conteúdos diferentes, conteúdos realmente relacionados 100% à prótese e ao exocad. Contar com partes e trechos também dos cafés e dos vídeos aqui. Você pode por acaso ter perdido. Vão ter avisos relacionados também ao conteúdo do canal, quando vão sair vídeos, tudo mais.
Então, acompanhe aí as redes sociais se você já não acompanha. Se você por acaso já tinha acompanhado a outra, acompanhe essa nova agora. Aqui realmente a gente vai ficar bem limitado nessa oclusão aqui, mas eu consegui chegar lá. Bom, essa parte, depois que a gente não usa a biblioteca do paciente, ela fica bem parecida com todos os restantes dos casos, né? Agora, eu gostaria de colocar um conector aqui. Por que que ele não está me deixando conectar? Porto. Bem, então eu estava tentando, fiz um corte aqui para tentar entender por que que ele não estava me liberando a água de conector. E eu tinha que adaptar a nossa anatomia ao preparo antes para ela poder liberar essa malha do conector. Tá bem? Então vou fazer a adaptação do pontico aqui na zona basal também. Vamos colocar o conector na posição. Por isso, eu posso gerar o enceramento virtual das coroas. E no fim, eu tenho uma modelagem delas unidas. Caso todo, posso dar aquele retoquezinho final, tá? E finalizar o caso. Já vamos nos encaminhando para o grande final. E aqui você viu como é que faz a coroa provisória ou oca, casca de ovo, uma ponte provisória, um ponte provisório. Tudo que foi falado aqui se aplica para um caso simples, para um caso mais complexo. Todas essas ferramentas serão iguais, independente do número de dentes, de qual dente for que você for usar. A diferença é se você for fazer com uma parte adesiva, se fosse uma ponte, se for fazer esse pontico aqui apoiado nos dentes realmente do paciente, nos dentes adjacentes dele, seriam diferentes, mas aí tem um vídeo anterior do canal falando sobre isso. Tá? Você pode estar acompanhando também, se for o caso, se você viu até aqui não era bem isso que você imaginava que você queria fazer, você tem essa outra parte do vídeo aí para acompanhar. E bom, vamos finalizar aqui o desenho, não vamos delongar mais aqui, né, nessa modelagem, porque eu já podia ter feito isso melhor antes, aí agora não, para consertar agora é pior. Eu gosto sempre de deixar no Full Anatomic bem certinho, colocar o conector bem posicionado, todo correto, gerar um encerramento virtual e realmente só no encerramento dar um tapinha aqui e outro aqui e pronto, e finalizar o caso. E tá aí. Eu não quero apagar. Eu subi na tela aqui a outra ponte que a gente fez. Outra ponte que a gente fez foi essa daqui, pela data. Tá aí, ó. A ponte que a gente executou com a biblioteca do paciente e a ponte que a gente executou com uma biblioteca padrão do Exocad. Então, das duas formas, a gente consegue estar executando essa
Nesse caso, eu dei um tapa no microfone. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A gente fica por aqui por hoje. E até o próximo Café CAD. Um abraço, deixa o like, se inscreve, comenta. E espero que você tenha tomado seu café e tenha aprendido alguma coisa. Até a próxima.